Boa tarde, Campus Party Portugal. Estamos começando o segundo dia da Campus Party Portugal. E que pedrada foi essa palestra hoje, esse talk. Tim Berners-Lee, Al Gore, Vincent Cerf, com uma menção super especial para Tim Berners-Lee, o Sir Tim Berners-Lee, ele que inventou o www. E quando perguntaram para ele, por que você não patenteou o www? Ele respondeu, você consegue patentear o sol? Meu Deus, gratidão eterna a Sir Tim Berners-Lee. Muito bem-vindos, pessoal, a Campus Party Portugal. Estamos entrando no nosso segundo dia e é com muita alegria que eu vos recebo aqui. Muito obrigado. Hoje temos os 4 palcos entrando com a gente, sempre lembrando que vocês podem entrar no site e doar qualquer quantia aos Médicos Sem Fronteiras, os nossos grandes super-heróis que estão nos ajudando nesse momento de pandemia. Hoje temos aqui o Work Life, temos o Joy of Life, temos o New Horizons e temos também vários outros conteúdos. São 4 palcos. Vamos lá, repete de novo comigo. Work Life, Joy Life, Green Deal e New Horizons. Com vários conteúdos. Temos aí o Carlos Oliveira, que vai estar na presença do meu grande amigo, sempre bom mediador, Cláudio Nascimento, nosso embaixador da Campus Party no Brasil e em Portugal também. Hugo Souza, o grande comediante que já foi no Danilo Gentili lá no Brasil e contou como que ele conseguiu invadir o camarote da Marquês de Sapucaí. Inês Barros, Community Manager da OutSystem Low Code. Meu amigo Francisco Menezes hoje deu um show no palco principal, contou tudo sobre a OutSystem. E temos também o Papa do Big Data, Ricardo Capra. Grande amigo, grande parceiro, gratidão a você, Ricardo Capra, por estar aqui conosco. Ricardo Capra, que foi o homem por trás das campanhas de Barack Obama, trabalhou para diversos clientes de Big Data, é o Papa do Big Data mundial, tem escritório no sul do Brasil, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Muito conteúdo legal. Fiquem agora com os nossos 4 palcos, Campus Party Portugal. Olá, caríssimo Cláudio. Olá, amigo já Carlos. Estamos aqui de novo reunidos. Estão todos a conseguir ouvir-me bem? Eu estou ouvindo você bem, Carlos. Ótimo. Bom, vamos começar por mandar aqui uma saudação especial ao meu amigo Cláudio e, naturalmente, também a todos aqueles que estão juntos de nós a seguir mais um evento do Campus Party. Uma saudação especial a todos aqueles que decidiram dedicar uns minutos a escutar aquilo que nós temos para conversar sobre este importante tema que é transformação digital. O que é que isto diz respeito, não só às pessoas em Portugal, mas em Portugal, no Brasil, por esse mundo fora. Eu acho que é uma questão que às vezes passa-nos despercebida com aquele foco que a gente tem na preocupação do dia seguinte e do minuto seguinte. Bom, nós já ontem tivemos aqui a oportunidade, numa breve troca de impressões, muito ilustrada com a presença aqui de 2 dos meus amigos, o Mário Campelar e o Carlos Zorrinho, falar sobre algum destes temas, daquilo que é uma visão europeia sobre a transformação digital. Eu gostava de expandir um bocadinho este tema, focando um pouco sobre aquilo que é a Europa no contexto do mundo. É porque, de facto, nós estamos muito habituados a ouvir falar sobre este tema e achar que, na realidade, isto é um debate entre Estados Unidos, China, etc. E eu, dando, digamos, o meu inteiro... dando credibilidade ao facto de ser um desafio que não é fácil para ninguém neste mundo, não acho que, digamos, estejamos a jogar um jogo com dados viciados ou com as cartas já marcadas. Eu costumo muito dizer que somos nós que construímos o nosso futuro. E essa construção do nosso futuro é, digamos, encontrar formas de explorar aquilo que é as vantagens do conhecimento,
de uma forma que assegure, por assim dizer, um controle daquilo que é, digamos, o futuro que nós queremos construir. Deixem-me, se calhar, dar aqui assim 2 ou 3 ideias sobre algo que, provavelmente, há 6 meses atrás, nós não estávamos a imaginar que pudesse acontecer. Talvez os 6 meses eu tenha que dar mais 1 ou 2 semanas para que esta mensagem tenha um impacto mais real, mas, de qualquer forma, estamos a falar no início do ano. Ninguém imaginaria que este ano iria ser marcado por acontecimentos tão dramáticos. Eu diria mesmo para muitos de nós que infelizmente foram tocados de forma mais direta por aquilo que se tem vindo a passar, mesmo trágico, mas porque felizmente nós temos todos, digamos, uma certa resiliência, uma capacidade de ultrapassar elementos e situações difíceis. Eu acho que é muito importante pensar para além disso. E uma das coisas que tem sobressaído muito em todas as conversas a que eu tenho assistido sobre a transformação digital é quando as pessoas dizem, na realidade, há coisas que nós achávamos que eram impossíveis e isto veio demonstrar que não só são possíveis, como provavelmente estas ações vão fazer parte daquilo que já se convencionou chamar o novo normal. O número infinito de reuniões que nós temos tido através de várias webinars, etc., e que, digamos, são uma mutação total com aquilo que era, digamos, a visão tradicional que nós tínhamos da forma como nos reuníamos e como trocávamos impressões. Eu não vou dizer que isto vai ser uma coisa absolutamente dominante e que, no fundo, o contacto direto, a empatia que se cria quando nós estamos juntos, quando nós nos cumprimentamos, quando vemos, digamos, todos os sinais de expressão corporal que nem sempre se conseguem fazer passar através deste processo, sejam irrelevantes. Mas há, de facto, uma capacidade de encontrar o momento certo para falarmos, que muitas vezes era algo que estava anteriormente muito condicionado pela possibilidade da deslocação física. E, portanto, eu acho que isto é um dado muito interessante. Ainda falando nesta vertente, digamos, mais, digamos, do mundo que nos rodeia, eu li há poucos dias uma informação que era publicada no Brasil, em que se dizia que o número de transações por comércio eletrónico tinha aumentado quase 70% no prazo de alguns meses, comparado com o nível há cerca de 1 ano atrás. Por exemplo, naquilo que é a utilização da internet, um dos operadores mais importantes aqui do Brasil dizia-nos: no mês nós tivemos o crescimento de tráfego que esperávamos atingir talvez no final do ano. Eu acho que estas mudanças são mudanças que estão para além, digamos, da circunstância do momento. E há várias indicações que concordam, digamos, neste sentido. São hábitos que acabam por, de alguma forma, se instalar. E isso eu acho que é muito importante. Uma das questões que se coloca muitas vezes é: mas quando falamos de transformação digital, estamos a falar de quê exatamente? Eu costumo dizer, e digo assim, bom, nós olhamos para aquilo que é algumas ilustrações do nosso cotidiano. Já repararam quantas pessoas nós cruzamos na rua e que vêm agarradas a este instrumentozinho que todos nós conhecemos? Pode não ser este, mas um parecido. Por exemplo, no Brasil nós temos quase 70% das pessoas que utilizam como meio de comunicação internet o telemóvel, como se diz em Portugal, ou, se nós quisermos utilizar a versão brasileira, o celular.
E, no fundo, isto são coisas que se instalaram, por assim dizer, na nossa prática. Quando o Brasil, aqui há algum tempo, lançou aquele programa de auxílio emergencial, que tinha como objeto qualquer coisa como um universo de cerca de 50 milhões de pessoas, ninguém imaginou que isso seria possível de viabilizar em tão curto espaço de tempo, se não fosse o contributo decisivo, uma vez mais, deste instrumento, dos milhões de pessoas que conseguiram, através disso, conseguir pelo menos um mínimo dos mínimos para assegurar a sua subsistência. Portanto, estamos a falar aqui em qualquer coisa que faz parte, por assim dizer, que se instalou no nosso cotidiano. E instalou-se de tal forma que, em alguns casos, as pessoas já têm dificuldade em conceber como é que poderia ser a sua vida sem isso. Conseguiriam, mas, digamos, há muitas coisas que seriam muito mais difíceis de realizar. Bom, mas isto não são só, por assim dizer, questões de caráter... Não são só benefícios, não são só coisas positivas. Há também muitos desafios. Desafios, digamos, àquilo que é a nossa privacidade. Eu tenho falado com colegas, amigos, e todos me dizem: epá, esta coisa do teletrabalho tem um problema, é que eu trabalho 12 a 14 horas por dia. É que depois cria-se uma sensação de disponibilidade imediata que é extremamente desafiante. A tal ponto que, como muita gente sabe, já há empresas que estabelecem como princípio bloquear o correio eletrónico e afins durante os períodos de descanso, precisamente para assegurar essa separação entre os períodos de lazer, os períodos de descanso e os períodos de, por assim dizer, de trabalho normal. Bom, eu pessoalmente tenho, digamos, uma opinião muito dividida sobre esse aspecto, porque eu acho que isso passa também, digamos, por criar uma certa ética de trabalho, e quando se fala de ética de trabalho é nos dois sentidos. É saber que as pessoas não podem estar sempre disponíveis e que não se pode esperar a todos os momentos uma resposta imediata a tudo. Essa noção de imediatismo é, aliás, um dos problemas que, em muitas matérias, constitui, digamos, um desafio muito importante. Eu vou fazer aqui uma pausazinha só para duas coisas. Para já, para perguntar ao Cláudio se está tudo a correr bem, porque eu tenho aqui uma pequena mensagem que diz I can't hear them, portanto eu espero que esteja tudo a correr bem. E outra porque eu acho que é sempre bom dar, digamos, a oportunidade à pessoa que comigo partilha o palco de também, eventualmente, colocar uma outra questão que lhe pareça oportuna sobre os temas que estamos aqui assim a debater. Cláudio, diga-me, com a sua valiosa experiência dos dois lados do Oceano Atlântico e, digamos, com a franqueza que eu lhe conheço, diga uma coisa. Aquilo que eu estou aqui a dizer, o que é que suscita-lhe algum comentário ou alguma pergunta que esteja assim debaixo da língua? Eu gosto muito dessa fala que você traz, Carlos, né? Porque eu sempre, nas minhas discussões, eu trago essa importância, né, do uso, né? Quando a gente fala de transformação digital, primeiramente, na minha cabeça, a transformação digital começa com gente, com pessoas, né? Então, eu me preocupo muito de trazer isso muito claro, né? Não tem transformação digital se você não envolver gente, se você não entender gente. Você aqui falou de ética, né? Eu costumo dizer que nós perdemos um pouco o senso crítico das coisas quando você fazer uma pergunta simples no meio que você flutua ou você convive, de se você esquecer um porta-cédula na sua casa, né, você voltaria para pegar? 90%, 98% faz não. E se você esquecer o celular, você voltaria para pegar o telemóvel? Todos respondem sim, porque isso está parecendo uma parte do nosso corpo hoje, né? Então, a minha pergunta
trazendo um pouco para a transformação digital, o que é que nós estamos fazendo com o tempo que o danado do celular nos trouxe? Você não vai mais a banco, você não vai mais em vários lugares, tudo você resolve aqui. E esse tempo, o que você está fazendo? Uns estão adoecendo, né, que hoje, o uso do celular, hoje ele já está no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, né? E como é que a gente consegue dosar isso, né? Então, cabe uma reflexão. E também uma reflexão olha, se a gente está falando de transformação digital, como vai ficar essa ética? Recentemente você viu que a Renault e a Peugeot anunciou que até o final do ano coloca 100% do escritório dela home office, né? A Tata TCE, né? A Tata, a empresa indiana, também anunciou que vai trabalhar na 75-25, ou seja, 75% dos empregados dela, e a gente está falando aí de um grande pool de pessoas, quase 500 mil pessoas que ela tem espalhada no mundo, né? Vai trabalhar 75% home office. Mas uma coisa me preocupa, né? Como vai se passar como é que a gente vai trabalhar isso, sabe? Então, eu acredito que temos muita discussão ainda no tangente à transformação digital, né? Olha aqui o que um vírus trouxe sobre a transformação digital no mundo, né? Estamos aqui, como você disse, mas estamos aprendendo. Então, como eu falei ontem na fala com nossos amigos Mário Campolargo e o Carlos Mourinho, que eu disse que é impressionante o quão a gente fica muito atento à coisa de bits e bytes, né? E o humano ainda está um pouco distante de tudo isso, né? Então, eu acredito que vamos essa compreensão ainda vai perpetuar um pouco, sabe, Carlos? Devido a essa coisa transcultural dos nossos continentes. Então, cada um vai entender de uma forma. Eu me recordo muito quando eu estava à frente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, como vice-presidente. Eu fui fazer um curso em Copenhague, enquanto no Brasil a gente estava discutindo muita tecnologia, e eu cheguei em Copenhague com o nosso querido Martin, que você conhece bem. Cheguei lá para o curso, e a temática da sala, quando nós entramos lá, estava Smart Cities People First, pessoas primeiro, né? E aquilo me chamou tão a atenção que eu digo, nossa, então eu estou certo, né? Então, isso. Eu acho que transformação digital ela vai trazer muito benefício. Por outro lado, eu digo, como gestor público, eu vejo a dificuldade de se fazer as coisas que, sabe, a gente pode fazer muito mais rápido. Com isso, ganha o cidadão, ganha o gestor, ganha tudo. Então, a transformação digital, acho que a gente vai ter que ter esse olhar, né? A gente não teve um olhar para o uso da ferramenta, né? Do celular, de que forma a gente paga nossas contas, de que forma ganhamos tempos e não sabemos utilizar o tempo que ganhamos, né? Nós nos qualificamos com o tempo que ganhamos. Nós não conseguimos destinar esse tempo. Então, eu tenho certeza que com a transformação digital vai ser a mesma coisa, né? Nós estamos dando, eu percebo às vezes uns loops, sabe? Porque a gente não parou para analisar, sabe, as entranhas. Lógico, cada um com sua particularidade, né? Mas eu acho que é um processo muito valoroso, mas difícil de compreensão, mas eu acredito sim nessa transformação, sabe? Mas no centro da questão o humano, sempre. É muito interessante o Cláudio chamar a atenção deste aspecto, porque quando eu estava a preparar esta fala, eu pensei assim, bom, eu posso passar aqui assim vários minutos a falar sobre os últimos desenvolvimentos no 5G, no inteligência artificial, no computação de alto desempenho, supercomputação, nas questões sobre a internet das coisas, enfim, um sem fim de tópicos que provavelmente vão ser falados também por mais muitos dos oradores. E eu disse assim,
Provavelmente isto não vai fazer assim muita diferença e eu sou capaz de, em muitos destes temas, não chegar até a um nível de reflexão tão profundo como outros. Diz assim, eu acho que se calhar pode ser interessante pensar naquilo que está para além, usando a expressão do Cláudio, que está para além dos bits e bytes. Mesmo eu sendo, por formação, engenheiro, daquela consagrada escola de Lisboa, que se dá pelo nome de técnico, e aqui uma saudação a todos os meus camaradas de curso, ou dos vários cursos que se têm sucedido nessa escola. E assim, se calhar faz mais sentido pensar naquilo que está, digamos, para além da problemática meramente dos bits e bytes, da tecnologia per si, e olhar, digamos, para aquilo que é, digamos, o quadro em que nós, pessoas, humanos, vamos explorar e vamos usar estas ferramentas que, no fundo, valem na medida em que nos permitem fazer do nosso cotidiano um cotidiano melhor, não só para nós individualmente, mas numa perspectiva de coletivo, numa perspectiva de tornar a nossa sociedade uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais equilibrada e também em que se possam desenvolver comportamentos, vamos dizer assim, mais sãos de convívio social. E ao mesmo tempo, quando eu estou a dizer estas palavras, nós pensamos naquilo que é a atualidade que nos rodeia e podemos pensar na atualidade no sentido muito lato do termo, desde aquilo que se está a passar na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, em África, e vemos como, no fundo, as mesmas ferramentas podem ser utilizadas para o melhor e também para o menos bom. E isso chama a atenção num aspecto fundamental, é que a tecnologia e o conhecimento, de per si, não são nenhum passaporte para a felicidade. Cabe-nos a nós, individualmente e coletivamente, assegurar os mecanismos de controlo, de gestão de todas estas ferramentas, digamos, que são o fruto da inventividade, da criatividade da espécie humana, de uma forma que seja, de facto, uma vez mais, eticamente adequada àquilo que são objetivos coletivos de uma sociedade que tem como princípios orientadores uma convivência sã entre todos. E, digamos, aqueles valores que nós estamos habituados a falar da democracia, da liberdade, da equidade, etc., são princípios que eu gosto de entender como princípios universais, não só no espaço europeu, mas em dos sítios onde nós nos dirigimos, e que acho que é, digamos, quase nosso dever tê-los sempre presentes quando estamos a discutir também estas questões. Bom, deixa-me agora aqui falar aqui duas ou três coisas que me parece que são bem interessantes. Acho que são aspectos que estão muito presentes quando nós discutimos a transformação digital no âmbito da Europa, mas também são muito importantes. Eu acho que quando eu falo com os meus colegas e amigos aqui no Brasil, quando falo com pessoas, por exemplo, de países como os Estados Unidos, eu estava-me a lembrar de uma referência que fiz na palestra de ontem ao Sr. Jeffrey Sachs, que é, digamos, um economista renomado, mas muitos outros, que é o que é que nós vamos fazer com estas ferramentas. Eu acho que há um aspecto, digamos, que é essencial e que tem estado, digamos, bastante presente, mas provavelmente não tem ainda sido explorado na sua totalidade, que é, no fundo, a capacidade que a tecnologia tem de promover a energia criativa e o espírito inovador de cada um de nós. Nós pensamos naquilo que eu tive durante algum tempo a possibilidade de participar numa iniciativa da União Europeia que tinha um título muito inspirador, chamava-se Escola do Futuro. E foi, de facto, uma experiência extremamente enriquecedora no plano humano, mas também no plano pessoal, tudo aquilo que foi observar como é que se comportava uma sala de aula, uma classe, como nós dizemos, quando tínhamos o professor e 20 crianças. Nós fizemos a experiência com crianças que iam desde os 10 anos de idade até aos 15.
em diferentes salas e diferentes contextos. E, de facto, como isso permitia às pessoas usarem aquela ferramenta de uma forma absolutamente inesperada, que estava muito para além daquilo que era o que tinha sido a imaginação dos conceptores originais do projeto e mesmo desenvolver e desencadear relações de entreajuda, relações, digamos, de colaboração entre os alunos, os estudantes, as crianças, o professor, que marcavam, de facto, digamos, um reinventar, por assim dizer, da escola e que não tinha nada a ver com o mero questionamento daquilo que era a autoridade do professor. Estavam, para além disso, estavam ligadas, digamos, à criação de uma nova relação, de novas relações sociais e de novos caminhos, digamos, de aprendizagem, de formas que, como eu dizia há pouco, estavam muito para além daquilo que era imaginado e conceptualizado pelas pessoas que tinham dado origem ao projeto. Eu acho que isto ainda está muito presente e eu ia aqui juntar uma outra dimensão que eu penso que o Cláudio está particularmente capacitado para falar, que é o digital como uma ferramenta de inclusão e, sobretudo, de ascensão social. Ou seja, é uma forma de ultrapassar aquilo que é, muitas vezes, o estigma, o anátema, do facto da pessoa que ou que vem de uma determinada região, ou que se sente ele próprio ou ela própria condicionado por questões que têm a ver com ritos muito estabelecidos, etc. E este é um tópico que eu acho que é extraordinariamente importante e que muitas vezes passa despercebido. E quando falamos não só naquilo que é a faixa etária mais comumente estabelecida, que são os jovens, as crianças, etc., que têm, digamos, uma vantagem enorme. As crianças estão dotadas de uma plasticidade cognitiva, de uma capacidade de descobrir as coisas e aprender fazendo, que de alguma forma se torna mais difícil para as pessoas já do meu grupo etário, sem desrespeito para aquilo que são as pessoas que acham que eu estou a ser injusto para com elas. Eu acho que isto é um aspecto, aliás, bem interessante e ia quase desafiar o Cláudio a comentar sobre este ponto, até com base naquilo que é a sua própria experiência. Carlos, eu fico muito confortável de falar sobre isso. Falando do Brasil, a gente sabe a desigualdade no país é imensa, né? Então eu gosto de uma frase que eu aprendi com vocês, portugueses, né? Tecnologias cívicas, né? Então a gente começar a trazer essa coisa, né? E hoje a gente utiliza, eu tenho ferramentas hoje, como o próprio Include, que é do Instituto Campus Party, né? Que a gente trabalha laboratórios de tecnologias apropriadas, né? Nas favelas brasileiras, como também uma iniciativa dentro do meu município Olinda, que é o OCA, que você teve o privilégio de participar lá numa palestra, que é incrível. Então, perceba, dentro do OCA eu tenho 8 PhDs, tenho vários mestres, como também tenho jovens de 17 anos trocando experiências com essas pessoas experientes. Então, desenvolvendo coisas apropriadas. Então, eu não venho com aquela tecnologia, entendeu? Mas, enfim, eu consigo atendê-la da melhor forma e de uma forma muito mais justa e humanitária. É isso que a gente acredita, né? Está encerrando o nosso painel aqui, mas eu fico feliz de ser parceiro de vocês da Comissão Europeia, de estar trazendo um pouco da experiência das cidades, né? Você já me acompanhou algumas viagens aqui na região Amazônia, que não é diferente, né? Trabalhando com esse tipo de tecnologia, participou das induções de territórios que nós fizemos em parceria junto com a Comissão Europeia aqui no Brasil. E eu acredito nesse diálogo, sabe, Carlos? Sempre esse diálogo inclusivo. Então, é isso que eu acredito e eu acho que isso sim é a transformação. Eu estava aqui sem olhar para o relógio porque eu tinha aqui registado uma duração um pouquinho mais longa, portanto